Caro participante, bem-vindo ao módulo. Meu nome é Inácio Sambula, facilitador do módulo sobre atitudes e comportamentos profissionais, Programa de Habilidades Pessoais Aplicadas. Aspectos importantes sobre atitudes e comportamentos. Por que é tão importante ter a atitude certa quando você está num ambiente profissional? Muitas empresas falam sobre padrões de comportamento. O que isso significa? Quais são os tipos de atitudes e comportamentos que os empregadores normalmente procuram quando estão recrutando? Quais são os tipos de atitudes e comportamentos que são geralmente inaceitáveis dentro de um ambiente profissional? Bom, sua atitude no local de trabalho para com seu trabalho e para com seus colegas é uma parte vital do que faz você um grande profissional. Mesmo que você tenha as melhores habilidades técnicas do mundo, uma má atitude resultará sempre em um fracasso como funcionário. Portanto, uma boa atitude é sempre o que se deseja de um funcionário. Há várias atitudes e comportamentos amplamente aceites que todos os empregadores esperam de seus empregados. Quanto mais você puder exibir estas atitudes e comportamentos, mais provável será que você saia, portanto, de forma positiva ou saia-se bem no local de trabalho. Há algumas regras básicas de comportamentos que você deve sempre seguir. Por exemplo, ser pontual, respeitar os outros, tanto ser honesto, ouvir as outras pessoas quando estiverem a falar, portanto, mostrar cuidado pelos outros, etc, etc. Portanto, há uma série de comportamentos que são esperáveis de alguém que faz parte de uma empresa ou uma organização. Muitos empregadores agora recrutam pessoas mais com base na atitude do que em qualquer outra coisa. Isto significa que, desde seu primeiro contato com o empregador, tanto seja por uma visita ou mesmo pela entrevista, aliás, a entrevista também tem em vista mesmo olhar para aspectos ligados ao comportamento. Ou seja, você precisa, a partir daquele momento, demonstrar que tem a atitude certa para ter sucesso como um futuro trabalhador. Há várias atitudes e comportamentos que são, portanto, inaceitáveis dentro de um ambiente profissional. Algumas dessas atitudes e comportamentos podem levá-lo até a ser demitido ou a ser despedido. Você precisa entender o que são essas atitudes e comportamentos inaceitáveis e você precisa ter certeza de não exibi-las ou mostrar nenhuma delas, portanto, no ambiente de trabalho. As atitudes e comportamentos que você deve aspirar no local de trabalho também devem se refletir tanto em como você vive a sua vida do dia a dia. Ou seja, não necessariamente apenas no local de trabalho, mas no seu dia a dia, seja no trabalho como fora dele. Portanto, você deve tratar os outros com respeito, apoiar os outros, ouvir as outras pessoas, cuidar dos outros, portanto, ser atencioso e empático. Estas qualidades não são apenas para serem usadas no local de trabalho, mas também para a vida no seu dia a dia. Então, como deve causar uma boa impressão no local de trabalho? Ou seja, mesmo que seja para a sua primeira apresentação para uma entrevista ou para uma visita, como é que pode ou deve causar uma boa impressão? Portanto, seja pontual, especialmente no seu primeiro dia. É essencial que chegue antes da hora que se prevê que você chegue. Portanto, chegar ligeiramente mais cedo mostra um grande profissionalismo e isso causa uma boa impressão.
Portanto, seja profissional e empresarial, a partir do momento em que você chega ao local de trabalho. Portanto, a partir daí tem que começar a exibir uma série de comportamentos profissionais. Você só tem uma chance para causar uma boa impressão. Então, cause uma boa impressão logo a priori, logo a primeira. Tente compreender a cultura da organização, saiba como as coisas acontecem e por que acontecem desta forma. Portanto, assimile o máximo que puder, embora evite alinhar com qualquer coisa, naturalmente, que possa comprometer eventualmente os seus valores. Trabalhe duro, tanto mostre ao seu empregador e aos seus colegas que você tem interesse pelo trabalho e, sobretudo, o valoriza, não é? Portanto, lembre-se de que você ainda deve provar a si mesmo. Portanto, ganhar emprego não é motivo para facilitar as coisas. Portanto, especialmente se houver um período probatório, então é importante que você tanto se dê ao seu máximo e mostre que tem realmente um grande interesse para que possa ganhar este trabalho. Portanto, ser inteligente e vestir sempre de forma apropriada. Portanto, se houver um código de vestuário relaxado dentro da organização, isso não lhe deve dar permissão para você ser descuidado na sua forma de aparência ou a sua forma de apresentação. Portanto, seja cuidadoso com isso. Seja também entusiasmado e positivo. Sua maneira de agir afeta outras pessoas. Ninguém quer trabalhar com alguém que pareça infeliz, tanto ou pareça não gostar de estar naquele lugar. Portanto, seja positivo, mostre entusiasmo pelo trabalho. Faça sempre perguntas, se possível, em caso de dúvida. Se algo não sabe ou tem dúvida, é sempre melhor perguntar. A melhor forma de descobrir é mesmo perguntar. Outras pessoas, especialmente seu líder, preferem que você faça perguntas do que fingir saber algo que não sabe. Então, conheça as pessoas ao seu redor. Portanto, isso não significa que você deve se tornar amigo de todos, mas, naturalmente, é importante demonstrar interesse neles e aprender rapidamente as bases, como seus primeiros nomes e os seus cargos ou suas funções dentro da organização. Portanto, evite mexericos e chiliques ou cliques de escritório. Muitas vezes as pessoas com menos sucesso no local de trabalho ou com desempenho fraco vão sempre procurando os funcionários mais novos que acabam de entrar para tanto alargar as suas fileiras e tornarem-se parte do seu clube. Então, não caia em nenhuma dessas armadilhas que naturalmente são muito mais e não são profissionais. Evite ser um sabe-tudo. Prove a si mesmo por suas ações e não por palavras. Então, como deve exibir então um bom comportamento no local de trabalho? Use uma linguagem positiva. Não importa há quanto tempo você esteja com uma empresa e quanto confortável você possa estar no redor dos seus colegas. Portanto, use sempre uma linguagem positiva, uma linguagem profissional. Evite proferir profanidades. Portanto, aquela linguagem mais desagradável que possa pôr outras pessoas em desconforto. Se ela escorregar em alguma situação, tanto não se repita, veja se consegue evitar. Não a use com alguma frequência, tanto pois isso cria um mal-estar e pode criar questões de tensão e pode criar problemas de desconforto com os colegas dentro da organização. Nunca critique ninguém. Há uma diferença entre a crítica e o feedback construtivo. Portanto, use o método onde você começa sempre elogiando as coisas boas, aquelas coisas boas que os seus colegas fazem, e depois sugira uma oportunidade de mudança ou uma oportunidade de melhoria. O indivíduo respeitará seu feedback e também respeitará o fato de que você
trouxe consciência da situação de forma mais profissional. Portanto, é importante que a gente não entre num contexto de crítica, mas sim num contexto de dar um feedback positivo, mas recorde sempre de elogiar primeiro antes de sugerir qualquer melhoria. Fique longe das fofocas. Naturalmente, num ambiente profissional, não é aconselhável que ficamos aí a mexericos, ficamos aí nas fofocas falando de membros da equipe, portanto, ou colegas, ou mesmo estando fofocando de problemas pessoais. Evite completamente a situação. Se você for pego na conversa, haja como um ouvinte e não forneça nenhuma informação. Manter uma atitude positiva no trabalho significa que você é um jogador da equipe que oferece respeito a todos os membros da equipe. Então, é muito importante que se afaste das fofocas e de comentários desconfortáveis para com outros colegas. Colocar o trabalho de equipe em primeiro lugar. Quando um membro da equipe tiver tido um bom desempenho, elogie-o, informe-o, faça-o chegar, dê-lhe feedback. Oferecer elogios por um trabalho bem feito é a maneira simples e fácil de promover um ambiente positivo de trabalho, tanto o trabalho em equipe. No mesmo sentido, quando a equipe for confrontada com um obstáculo ou alguma dificuldade, não deixe de oferecer soluções e próximos passos, em vez de concentrar em aspectos negativos. Portanto, aborde cada obstáculo com uma mentalidade positiva e você criará uma perspectiva que ajudará o resto da equipe a melhorar os seus resultados. Portanto, coloque sempre o trabalho de equipe como mais importante do que o trabalho individual. Não reclame. É importante que abstenha-se das reclamações dentro do ambiente de trabalho. Nem todo dia, naturalmente, será um dia bom, mas não deixe que isso afete o ambiente do trabalho. Se estiver de mau humor, se tiver algum tipo de problema, garanta que consiga se desfazer disso antes de chegar ao local do trabalho. Rir de suas infelizes circunstâncias manterá o ambiente de trabalho positivo, onde a gritaria acrescentará negatividade e diminuirá o tom de trabalho otimista no local. Portanto, é importante que a gente tenha autocontrole para não estarmos reclamando sempre. Então, garantirmos que saímos das reclamações muito antes de chegar ao local de trabalho. Porque um bom comportamento no local de trabalho é importante. Portanto, isso é importante, primeiro, porque beneficia a sua própria saúde. Uma atitude positiva é mais do que apenas sorrir no trabalho. Ela beneficiará literalmente a sua saúde em geral. O stress pode deteriorar a sua saúde, especialmente quando você o experimenta diariamente. Estas tensões diárias começam a desgastar a sua saúde e o sistema imunológico. Ponha um fim a isso antes de começar, usando nossos passos para garantir que você enfrenta cada dia de trabalho de forma positiva. Portanto, evite estresse, evite as tensões. Então, um comportamento positivo no local de trabalho sempre beneficia a si, em primeiro lugar. Portanto, beneficia a sua própria saúde. Torna-no um modelo a ser seguido. As pessoas evitam as pessoas que são negativas, as pessoas que são tóxicas, as pessoas são atraídas pela positividade. Sua atitude positiva no local de trabalho permitirá que seus colegas se sintam à vontade para lhe fazer perguntas ou pedir conselhos, se assim for necessário. Você tornará rapidamente um modelo e um aliado para muitos membros da sua equipe, o que será visto como uma excelente qualidade pelos seus superiores. Então, você será um modelo a ser seguido. Então, seja
positivo, quando se comporta bem, quando é um indivíduo entusiasmado, isso torna-lhe um modelo a ser seguido pelos seus colegas. Portanto, isso também melhora a sua positividade. Então, a sua positividade normalmente vai afetar as outras pessoas. Quando você é um indivíduo positivo, um indivíduo entusiasmado, um indivíduo que está sempre disposto a fazer as coisas ou a apoiar, então as pessoas tendem a estar sempre contigo. E por isso mesmo, isso também vai ajudar a assumir o papel principal. Você se torna um modelo na equipe, então, naturalmente, os gestores verão que você tem as qualidades de liderança para assumir o próximo projeto especial. Ou seja, sempre que houver oportunidades para você estar por frente dos outros colegas ou liderar um projeto, você será a pessoa de eleição. Portanto, os membros da equipe responderão bem à sua liderança e lhes serão dadas responsabilidades adicionais para ajudá-lo a subir a escala no local de trabalho. Também levam a ser o próximo da linha de liderança. Portanto, por causa destas atitudes, esta positividade e aceitação que se tem para com os outros colegas, então, os seus gestores ou contratantes, tanto buscam essas atitudes positivas dos candidatos, então você fica na linha da sucessão para as próximas responsabilidades ou para ocupar cargos que eventualmente possam vir a surgir dentro da organização. Ou seja, de forma resumida, a atitude é a chave para suas chances de conseguir um emprego e o quão bem você se sai quando começa a trabalhar. Os empregadores tipicamente recrutam em atitude e treinam por habilidades. Escute isto, é muito importante. Os empregadores tipicamente recrutam em atitude e treinam por habilidades. Ok? Ligue a atitude positiva, assim você vai chegar lá. Todos gostam de trabalhar com alguém com uma boa atitude. Você, com isso, irá muito longe. Uma boa atitude é algo que todos podem trazer. Não é difícil e pode ser adotada. Quem quer que você seja. Então, é muito importante adotar uma atitude positiva. A forma como você se apresenta e se comporta no local mostra os outros o tipo de pessoa que você é. Portanto, comportamento no local de trabalho mostra quem você é. Se você se comporta como um profissional, então você é, de fato, um profissional. Comportamentos simples, como ouvir, respeitar, ser atencioso, ser educado, vão te levar para muito longe. Trata-se de se tornar um profissional e nós podemos fazer isso desde o primeiro dia. Muito obrigado por ter atendido o módulo sobre atitudes e comportamentos pessoais. E boa sorte na sua carreira.